como é que estava o estágio da tua joalheria? Estava no início, tinha quanto tempo? Fala um pouquinho dessa história, um pouco da tua joalheria. Quanto tempo você estava começando? Estava no primeiro mês, primeiros dias? Nossa empresa é recente, ela tem nem um ano exatamente, que eu comecei a produzir as joias e divulgar. Comecei a divulgar só em julho, se eu não me engano. Junho que a gente começou essa parceria, não foi? Junho, julho? A gente começou em julho, vai completar um ano. E aí, os meus 2 primeiros meses foram meses, assim, muito fracos, que basicamente as pessoas mais próximas e familiares compraram, né, para dar aquele apoio. E aí, rapidamente, eu percebi que eu precisaria de apoio para aumentar as vendas. Eu não conseguiria fazer sozinho. Tentei ali mexer no Instagram, fiz alguns patrocínios de forma amadora, com nenhum resultado. E a melhor decisão que eu tomei foi ter contratado a Midas. E, cara, foi muito bom, foi um tiro certo, assim. E foi logo no início, né? Eu nem precisei bater muito a cabeça para poder alavancar a empresa. Perfeito. E me fala em relação a resultados, né? Como é que foi o resultado que você teve com a gente, que a gente gerou para você? Me fala como é que foi esse retorno que você teve. Me explica um pouquinho de como é que era antes da Midas e depois que a Midas começou a fazer esse trabalho contigo. Então, antes da Midas, né? Logo no início, era uma empresa extremamente amadora, no Instagram, bastante amador, as fotos, o site também. E a gente foi desenvolvendo trabalho, não é um trabalho de curto prazo, né? É algo que se constrói. A gente vai aprendendo a vender pela internet, né? Você tem que treinar sua equipe de vendas, você tem que ter um site confiável, você tem que ter um Instagram confiável, você tem que ter boas fotos. Não dá para economizar em fotografia. Foi um trabalho que foi construído, a gente tentou várias linhas dentro da joalheria. E conseguimos um resultado incrível. Então, também assim, na hora que acerta. Aí é só comemorar, abrir um champanhe, porque o retorno é muito vigoroso. Hoje a gente está com um retorno de 20 vezes mais do que a gente tem investido em algumas campanhas, né? As principais que a gente realmente investe, porque é um resultado realmente incrível. É isso, é sempre aprendendo e melhorando. Então, a gente hoje está com 20, né? A gente já vai aumentar nosso orçamento de marketing, mas a gente não está nem conseguindo dar conta ainda. Ainda tem isso. Hoje está numa capacidade de produção e de venda que eu não consigo nem aumentar o orçamento, porque senão eu não vou dar conta, né, de atender todo mundo com qualidade. Então, primeiro a gente está contratando gente, está treinando, melhorando a nossa logística interna, para então aproveitar esse bom momento, né? E você está satisfeito com esse retorno que a gente está gerando para ti? Demais. Não tem como não ficar. Show de bola. Me fala um pouquinho sobre o crescimento que você teve, o que mudou? O Instagram, quando a gente contratou a Midas, o Instagram não tinha nem 300 seguidores, né? Era algo muito, muito, muito pequenininho mesmo, assim, bem amador. Porque toda empresa que inicia, né? Alguns já conseguem já iniciar em outro patamar, mas a gente que é pequeno, né? Inicia de uma forma amadora com sonho e muita vontade de trabalhar. Aí iniciamos com 300, fomos aumentando, tínhamos 2 funcionários, hoje são 3 funcionários e a gente vai contratar o 4º agora. E aí, quem é do ramo de joalheria sabe, assim, o quanto a gente consegue produzir com 4 funcionários. Parece pouco, mas no ramo de joalheria, o volume de venda para justificar 4 ou 5 funcionários é altíssimo. E se tu fosse dar uma nota de 0 a 10 para o nosso trabalho, no geral, qual nota você daria? Então, a nota que eu daria para a Midas é 10. 10 mais, né? Porque só pelo resultado já justifica essa nota, mas não só isso, por ter construído esse resultado. Então não foi só o resultado, mas sim um resultado de um trabalho conjunto. Fantástico, muito satisfeito. E a nota relacionada, qual nota tu daria para o nosso suporte ali, né? A nossa atenção, que é algo que os empresários reclamam muito, né? Dessa questão de ter um olhar diferenciado ali, como se fosse sócio mesmo da empresa. Qual nota tu daria para essa atenção, esse suporte que a gente dá para a IV? Eu acho que é o grande diferencial de vocês. Eu não entendo dos algoritmos, mas para mim o que eu sinto como empresário é a presença constante. Então, se eu ligo pro Lucas, se eu falo, Lucas, vamos tentar essa estratégia, rapidamente me dá um retorno, a gente já faz as mudanças ali. Então, esse acompanhamento e retorno rápido faz toda a diferença. Se tivesse alguém, assim, na dúvida, né? Porque às vezes a pessoa realmente fica na dúvida com receio, às vezes até ter muitos traumas aí anteriores, e começar um trabalho conosco. O que você que tirou uma joalheria praticamente do zero, iniciou com a gente, e teve esse crescimento tão absurdo, né? Nesse quase um ano de trabalho juntos, o que você diria para essa pessoa que está, às vezes, na dúvida em começar com a gente? Então, primeiro, essa pessoa precisa decidir se ela está disposta a trabalhar, né, junto com a Midas, porque a Midas sozinha não vai fazer milagre. Se ela estiver disposta, se ela quiser aprender, quiser né, ir de mãos dadas, contrate. Não perca a sua dúvida, porque a Midas realmente é uma empresa muito, muito boa e eu estou falando de algo que aconteceu comigo. Então, o primeiro passo, decidir se a pessoa está disposta mesmo a mergulhar nesse mundo do e-commerce, porque não dá para você simplesmente entregar o problema, terceirizar o problema e achar que vai ter resultado. Então, você precisa se engajar e se você estiver convicta, né, se essa pessoa estiver convicta de que esse caminho é o que ela quer, pode ter certeza que a Midas é a melhor empresa.